Então, meninos, sim, Rafael, obrigada. Bom dia para quem chegou depois. Faltam algumas pessoas aqui ainda, mas vamos seguir. Eu pedi como tarefa essa semana que vocês escolhessem um problema. E acho que a dificuldade é escolher um problema diante de tantos que a gente tem vivido. Eu espero que vocês tenham feito isso, pelo menos como uma anotação aí. Se não, pensa rápido aí. Quem não fez, pensa rápido aí agora e anota aí no papel, porque eu quero que vocês reflitam em cima disso que a gente vai discutir aqui. E é bom que vocês tenham o material de vocês para refletir. Porque eu pedi pelo seguinte: a gente precisa começar a pensar no esqueleto da nossa própria redação. Por que eu digo própria redação? Eu quero que cada um de vocês tenha o seu esqueleto de estimação. O que é o seu esqueleto de estimação? A sua estrutura de texto, certo? Que é diferente, porque eu gosto de escrever de um jeito, o Alan de outro, o Caio de outro, enfim. Então, é importante que a gente desenvolva o nosso esqueleto de redação. É por isso que eu não gosto de chegar para vocês e montar aqueles esqueminhas totalmente prontos. Comece o primeiro parágrafo com tal palavra, Não, porque aí a sua redação vai ficar engessada. O que é uma redação engessada? Ela não traz nada novo. Ela não traz. E o corretor quer algo novo. Ele quer pegar uma redação no meio daquelas 200 que ele tem para ler por dia e ver algo diferente. Ler 200 vezes a mesma coisa fica chato. Vai ficar correto? Vai. Vai ficar padrãozinho? Vai. Vai ter que tipo de nota? Uma nota padrão. Para eu me destacar, para eu ter uma nota melhor, eu preciso ir além. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso fazer a mais. Eu parto do básico, daquilo que todo mundo está fazendo, daquele esqueleto, que é o que a gente vai começar por ele, e a partir dele eu vou desenvolver. Só que é esse o processo. Eu não tenho como chegar no final sem ter percorrido o caminho. Não existe isso. A gente não se teletransporta, né? Então, o que é montar o meu esqueleto? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mesmo que eu não use esta ordem. Como eu posso não usar essa ordem? Eu posso começar a minha redação com a proposta de intervenção? Posso. Eu posso já começar a minha redação dizendo algo que eu acho que deva acontecer na sociedade, uma ação que deva acontecer. E aí depois eu passo o meu texto justificando por que eu acho que aquilo é necessário. É um tipo de texto que você pode usar. Inclusive, quando a gente pega temas como foi quando o Enem começou a mudar um pouco a estrutura de texto. Caminhos para se combater a intolerância religiosa. Pensa bem, é uma redação que ela inteira é proposta de intervenção. Ela inteira. Ele não quer que você fale se você é favorável ou contrário à intolerância religiosa. Não, ele não quer saber sua opinião sobre isso. Ele já está dizendo, olha, existe intolerância religiosa e é preciso combater. E o que ele quer saber de você é quais os caminhos para se combater essa intolerância religiosa. Quais os caminhos para se combater. A sua redação inteira vai ser uma proposta de intervenção. Então, o seu esqueleto tem que estar lá na cabecinha montado para você desenvolver em relação a isso. Como eu monto? Sabendo que algumas coisas serão fundamentais na minha redação. As coisas fundamentais, eu preciso me colocar, preciso me mostrar o meu ponto de vista. Nem que o meu ponto de vista seja concordar com o tema dizendo
realmente, de fato, a intolerância religiosa precisa ser combatida no país. Nem que seja isso. Eu estou dizendo a mesma coisa que a coletânea disse. Estou dizendo a mesma coisa, mas eu já estou ali me colocando no texto. Segundo, por que eu acho isso? Porque no século passado aconteceu assim, o resultado foi aquele, porque na Revolução Industrial, Por quê? O que te faz pensar dessa maneira? Então, o que vai ser feito para poder mudar? Peguem o textinho aí de vocês, o problema. Pensem aí. Quem não escreveu, pense agora. Para mim, hoje, o maior problema do Brasil é tal. E aí, chega ao lado e coloque assim. É um problema relacionado a que área? Saúde, educação, meio ambiente, segurança. Ele é relacionado a que área? Aí você vai agora escrever o problema e a área. Rapidinho. E eu vou pedir outra coisa a partir disso. Em relação à área, alguém colocou um problema relacionado à área de segurança? Ninguém? Cri, cri, cri. Alguém, é que eu tô suspeitando, eu vou deixar por último, que eu acho que tá mais comum. Vamos ver se eu acerto. Segurança. Alguém colocou algum problema relacionado a meio ambiente? Não? Alguém colocou algum problema relacionado à educação? Se não aparecer problema nenhum, vocês vão. Fala, Luiz, então. Qual o seu problema, qual o seu problema, Luiz? Eita, peraí. Muita calma nessa hora. Então peraí. Peraí, muita calma nessa hora. Vamos lá. Tá vendo? Os problemas, os problemas começaram a aparecer. E veja só. Olha a relação. Eu vou falar com um por um aqui, mas olha a relação. Vocês estão. Não. Eu vou falar essa relação depois. Depois, no final. Luiz, Marco, Renan. Desigualdade social entre praticamente todas, Alf. Então, primeiro, Luiz. Luiz, Marco e Renan. Deixa eu ir na ordem aqui pra gente não se perder. Luiz, qual o seu problema? Qual o seu problema? Aqui, tá, Luiz? Não é problema da vida, não. Bora, Luiz! A grande interferência do Estado na vida das pessoas. Nossa Senhora! Sabia, né? Luiz, olha, depois vocês reclamam dos meus temas. Olha que tema difícil. Sim, mas você acha que é um problema bom ou ruim, Luiz? Problema bom é ótimo, né? Acho que é um problema bom. Louca. Você acha que é uma questão, é uma interferência boa ou ruim? Ruim. Tá. Mas aí você. Por isso que você falou que entra em mais de um, né? Porque a interferência do Estado, nesse caso, entraria nos que eu falei. Entraria na segurança, entra em meio ambiente e entra em educação. E segue, né? Os outros também. Aí tá. Olha o interessante. O que o Luiz deveria fazer com esse tema, assim, se ele for escrever? A gente tem a interferência. A questão de você montar, gente, de ir delimitando.
Então, ele tem a interferência da sociedade. Primeiro ponto que ele deveria para poder ter um foco. Que tipo de abordagem, que tipo de interferência? Então, no caso, ele vai falar da interferência ruim. Bom, em que área especificamente? Aí, por mais que você ache que ele está em diversas áreas, seria importante você escolher uma. O mais adequado é você perceber no momento, no contexto atual, qual área. Por exemplo, neste momento, a interferência está no nosso direito de ir e vir, que é uma coisa. Olha que loucura esse tema, porque ao mesmo tempo em que nós deveríamos cumprir um distanciamento social por uma questão de consciência, né, e de proteção, autoproteção e proteção ao outro, ao mesmo tempo o Estado tem que fazer isso, né? A polícia tem que parar a pessoa na rua e falar: meu filho, vai para casa, coloca máscara. É um tipo de interferência, mas é uma interferência com a ideia de proteção. Pode abrir. Não, falei aqui no início, não postei não. Postei não, Camille, falei. Luiz, e aí quando você pensou, você quer abrir o microfone não, Luiz, falar? Calma aí. Nem precisa nem passar perfume, Luiz. Calma aí, é ótimo. Tá, então, enquanto o Luiz... Alô? Ah. Alô? Agora, já passei, rapidinho. Oi, Luiz. Oi? Pode falar. Alô, quem? Olha só, você pensou especificamente em quê? Não, né, Fabrício? Eu pensei de última hora aqui agora. Nem vergonha na É sua cara. específico para economia. Hum? Foi mais pro lado da economia. Ele pensa nisso o dia todo? É, Luiz? É, Então, pra você é um problema muito sério isso? não, sério. Não o dia todo, mas sim todo dia. Sério, gente? Ah, então, peraí, eu vou deixar esse tema anotado. Vou montar uma produção de texto pro Luiz com isso. Você pode substituir, Eu Luiz, posso o tema da entregar. semana por esse, tá? Eu posso entregar, tipo, 3 folhas de. 3 folhas de redação? É, Sobre esse tema? é. Pode. Não seria Beleza. o Enem, né, querido? Não. Mas, para olhar seu texto, no máximo de 30 linhas. Mas se você quiser escrever sobre isso e quiser que eu leia, manda para mim. Tá bom, você Já que escrevendo. você, já que você pensa nisso todo dia. Então estamos combinados. Até que dia você vai me enviar? Daqui 2 semanas. Tá certo. Pessoas, vocês todos são testemunhas disso, viu? Todos testemunhas. Então, aí quando o texto estiver pronto, a gente usa o texto do Luiz aqui como coletânea para fazer o nosso. Vou tirar um peso da vida dele. Bora lá. É, a aula tá gravada. Não tem nem como ele fugir. E Renan e Marco. Vou só passar para o outro agora. O Luiz tá ali, gente. O Luiz vai produzir o texto e a gente vai usar depois de coletânea. Então, o Luiz fica para frente. Agora, Renan e Marco, que colocaram. Desigualdade é muito ampla. Social. Por que isso é um problema? Pode. Ó, então.
Eu considero a desigualdade social um problema porque, basicamente, as pessoas não veem. As pessoas falam que é um problema, mas as pessoas não conseguem ver a intensidade desse problema, quão profundo é esse problema. Porque pensar em desigualdade social como uma coisa que pode ser simplesmente descrita com uma frase, ou simplesmente pensada como uma coisa só é impossível. Porque a desigualdade social é estrutural. E cada coisa que o governo faz, às vezes, várias coisas que o governo faz o tempo todo é para tentar diminuir essa desigualdade social. Como, por exemplo, pessoas que podem ficar em casa nessa quarentena sem trabalhar, porque tem dinheiro. O governo fez o quê? Dá auxílio. Ele não dá uma escola boa para umas escolas públicas boas para os alunos, cria cotas. Então, basicamente, a desigualdade é muito ampla. Então, para mim, é o maior problema de todos e que, na minha opinião, não tem resolução, sabe? Porque, sei lá, você pode tentar apagar vários incêndios que a desigualdade ainda não vai acabar. Uma hora talvez acabe. Mas é muito difícil. É um tema que, sim, a gente pode discutir por dias e dias, entrar em várias questões. Então é um tema que eu acho muito interessante e, ao mesmo tempo, o pior de todos, né? Perfeito. Eu acho assim, isso que você falou é muito verdade. É um tema que a gente pode discutir por muito tempo e não sair do lugar, né? E, e associar com diversas áreas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses exemplos que você citou, quando você fala assim, porque o governo cria isso, tipo, quem não está podendo trabalhar, o governo criou o auxílio emergencial. Eu só não entendi. Você acha que o governo criou isso para diminuir a desigualdade social ou para manter a desigualdade social? Para mascarar a desigualdade social. Isso. A frase fiquei um pouco confusa, porque se a gente pensar bem, esses auxílios todos, porque é uma quantidade tão pequena que cada pessoa recebe, que na verdade quem tem o benefício realmente com o auxílio emergencial? O comércio, né? Porque vai dar poder de compra a essas pessoas. Um poder pequeno individualmente, mas aí no montante todo, o comércio, o auxílio emergencial é para manter o comércio ativo, né? E comércio ativo é empresa pagando imposto, é governo tendo o retorno. Então o governo dá uma ajudinha, né? Como você falou, mascara, porque quando volta para eles de uma maneira, é quase que um investimento, né? E aí, quando a gente pensa em desigualdade social e o que você falou que acha que não vai diminuir, eu também acho que não. Quer dizer, diminuir talvez, mas acabar, eu creio que não também. A quem interessa, né? A quem interessa a desigualdade social? A muita gente. Concorda? Você concorda, Renan, comigo? Pois Concordo, é. concordo. E aí, escrever em cima disso é complicado, porque aí você pensa assim: o que eu vou colocar como uma proposta de intervenção, né? Por exemplo, usar a desigualdade social numa redação é muito interessante. Por quê? Porque como ela entra em vários antros, se a redação for, por exemplo, sobre saúde, eu posso colocar desigualdade social e tentar apagar um fogo, entende? Tentar resolver a desigualdade social como um todo é impossível, é praticamente impossível. Sim, Mas se você for tentar apagar fogo por fogo, até que dá, entendeu? Dá pra diminuir. tá, ótimo isso que você falou. Vou usar isso para orientar o pessoal aqui. O que vocês fariam numa situação como essa, gente? O apagar o fogo por fogo é apagar o foco da coletânea, entendeu? Se acontecer um caso como esse de desigualdade, é você ler a coletânea e pensar o seguinte: de tudo que pode estar relacionado à desigualdade, a coletânea está dando foco em qual aspecto? Na desigualdade em relação à saúde, as pessoas não têm acesso da mesma maneira, em relação à educação, enfim, em relação a quê? E aí você vai apagar este fogo, né? Naquele momento ali, você apaga este fogo do que está sendo dito na coletânea. Fiquem muito atentos a isso, muito atentos a isso.
de só falar aquilo que a coletânea está orientando vocês para falarem, certo? Seu raciocínio está muito bom. Também, se quiser escrever um texto sobre isso, Renan, à vontade. Não precisa ser 3 páginas, não. Marco. Marco colocou ali em cima. Marco. O descaso do Estado com as instituições públicas. O que é bem contraditório, né? Se as instituições públicas são do Estado, o que é bem contraditório. Meninos, deixa eu seguir aqui, senão eu acabo ficando nesse tema. Eu falei para vocês aqui, olha, que o Marco sumiu aí e começaram uma discussão aí sobre cesta básica. Eu coloquei a segurança, o meio ambiente. Eu queria que vocês percebessem se os problemas de vocês aí. Teve gente que colocou relacionado à saúde e educação. Eu acho que naturalmente era mais comum que vocês colocassem pensando nisso, porque é o que está mais próximo de vocês. São problemas que talvez estejam mais próximo a vocês. Questões relacionadas à educação, problema relacionado à educação. Temos diversos hoje. Vivemos né, com essa coisa de distanciamento, de aulas remotas. Temos problemas em relação a isso, nem todo mundo tem acesso. E a questão da saúde. Pois bem, alguém citou um problema relacionado à educação? O seu tem a ver com todas as áreas. Você colocou, né, do Estado em relação a instituições públicas, sim. Tem a ver com todas as áreas. Sim. É por isso, fica sempre atento. É por isso que você tem que especificar ao máximo. Tá? No caso de escrever a redação, é delimitar ao máximo, assim, que instituição pública especificamente. Bora? Educação, ninguém? Pensa aí rápido. Meu cachorro latiu. Até meu cachorro tá participando da aula e vocês não. Isso fica gravado, meu Deus. Saúde? Péssimos. Samuel, qual foi o seu mesmo? Já que você tá aí no cri-cri-cri. O teclado tá todo errado, eu não consigo. As teclas são pequenas demais para mim. Não se revolte. Fala aí pra mim, então. O meu não foi o tema ainda. Mas o seu tá relacionado com o quê? Nenhum dos que você falou até agora. Com quem, então? Economia. Ah, eu não ia falar nunca economia. Assim, por que eu não ia falar nunca? Porque a gente separa. Olha só, na verdade, isso tudo. Então, aguenta aí, Samuel, volta em você, aguenta aí. Tá bom. Por que eu falei esses temas? Eu quero que vocês percebam que sempre vai cair no Enem um tema relacionado a essas questões mais sociais. Então, segurança, meio ambiente, saúde, educação. A economia entra em tudo. Economia entra em tudo, né? Entra em tudo. Mas se você pegar assim, todos os temas do Enem, ao longo de toda a existência do Enem, você vai conseguir colocar na frente assim, ó, esse tema é relacionado à saúde, esse tema é relacionado à educação, esse tema é relacionado ao meio ambiente. Você consegue fazer isso. E os temas voltam. Tá? Então, assim, tem um tema relacionado à segurança, aí 3, 4 anos depois volta outro relacionado à segurança, vem assim. E todos eles são sociais e econômicos. Ô, Fabrício, eu acho que eu posso ter cometido um erro na minha classificação.
Por isso que eu tô pensando até agora se eu coloquei certo ou não. Fala pra gente o tema. Desemprego durante e depois da pandemia. Muito bom, muito bom. É relacionado à economia ou não? Então, olha só, é, qualquer tema que a gente discutir, ele vai estar relacionado à economia e ao social. Qualquer tema. Você vê que se a gente pensa na questão do auxílio emergencial, todo o tema que a gente discutiu aqui, ele está relacionado à economia e ao social. Então a gente não coloca isso, porque isso é padrão. Vai ser saúde relacionada à economia e social, enfim. Tá? O seu entra diretamente, assim, aí teria que especificar, porque, por exemplo, pode ser uma questão relacionada à segurança, porque o desemprego gera insegurança. Dependeria Hum. muito do foco que você iria dar, entendeu? Eu pensei em dar o foco seria que, tipo, como tá tendo essa coisa de home office, o pessoal pode perceber que não precisava de tantos funcionários como tinha antes. O pessoal que fazia trabalho braçal pode acabar perdendo o emprego por conta dessa percepção. E também o chefe pode falar, eu não preciso ficar montando um escritório, o pessoal pode trabalhar de casa, então eu não preciso ficar contratando zelador. Samuel, eu vi uma reportagem ontem sobre isso. Ontem. Exatamente isso que você está falando. Só que o foco da reportagem não era na questão do trabalhador braçal que perdeu o emprego, não. O foco era de que, assim, o trabalho, a gente chama de remoto, né, gente? Remoto, a palavra remoto é a distância. Então, por exemplo, a nossa aula aqui, a gente fala live, mas é uma aula remota. O que é uma aula remota? É uma aula feita à distância. O trabalho remoto, ele existia em algumas áreas do Brasil, ele é muito comum fora do Brasil, mas no Brasil ainda tinha um certo receio em relação a ele, um certo preconceito em relação a ele. Esta reportagem que eu vi ontem, que tinha muito a ver com isso que o Samuel está falando, era como o trabalho remoto passou a ser visto de uma maneira melhor por conta disso. Porque as pessoas começaram a reparar, óbvio, todas as áreas? Claro que não. Mas as pessoas começaram a reparar que em muitas áreas o trabalho remoto funciona. Porque no Brasil ele era visto como falta de produtividade, né? A pessoa vai ficar em casa, vai trabalhar, vai nada, vai ficar no Netflix. Então era visto isso com um certo preconceito e começaram a perceber que não, o trabalho remoto pode ser tão produtivo quanto ou até mais. Então a reportagem falava exatamente isso, assim, de essa mudança de visão. E aí, como você associou durante a pandemia e depois da pandemia, que é uma coisa importante da gente pensar, porque não vai ser assim, gente, olha, decretou, digamos, vou dar um exemplo nosso aqui, decretou que dia 1º de agosto a gente tem que voltar, as aulas voltam a ser presenciais. A gente não vai voltar da mesma maneira que era antes. Não vamos imaginar que a gente vai voltar da mesma maneira, que vai ser tudo como se tivesse parado, que não vai. Então, o pensamento do Samuel em relação ao tema, do antes e depois, é o que vai ficar. É um tema interessante para a gente discutir em todas as áreas, de tudo isso que está acontecendo, de tudo. O que é que vai ficar para o depois, para o pós-pandemia? O trabalho remoto vai ficar no Brasil? Eu acredito que sim. Não tudo, óbvio, mas eu acredito que sim. Só para vocês terem ideia, só ontem eu recebi 2 anúncios, assim, propaganda de pós-graduação do IFES para a formação de professor a respeito das novas tecnologias de aula remota. Então, neste momento, só o IFES tem 2 pós-graduações para professor relacionadas a isso. Ou seja, ele não vai preparar um professor agora se não achar que depois que passar a pandemia vai continuar alguma coisa de aula remota. Entendeu? Agora, a questão de associar, todo mundo colocou que eu acho que o meu entra em mais de um. Eu acho que o meu é extremamente comum, porque na sociedade as coisas não estão isoladas. As coisas não estão isoladas, né? Quando você tem um problema de saúde, ele é também um problema social e econômico. Quando você tem um problema de
educação, ele é também social e econômico. Então, quando vocês pensam no social e econômico, ele entra nas outras áreas também. Entendido? Algo a falar? Eu não quero começar muitos assuntos, não. Alguém colocou um tema e quer ver assim, fora do que eu falei? Mas pensem, basicamente é o seguinte: saúde, educação, meio ambiente, segurança. Eles relacionados à economia e ao social. Tudo é social e tudo é economia. Ô, Camille, você vai ter que mandar para mim por e-mail, porque aqui eu não vou conseguir ler. Porque quando eu encerrar aqui a aula, a sala já vai fechar. A sala agora fecha com 50 minutos. Então, eu não vou poder ficar depois para poder ler. E quando eu saio e entro, a mensagem se apaga. Tá, gente? Então, agora cada tempinho nosso aqui é só de 50 minutos. Viu? Você não entendeu? Mas daqueles que eu falei? Não, o seu... Sabe por quê? Você teria que especificar o seu foco. Você ia falar a relação do desemprego prejudicando mais que área. Pode entrar em qualquer uma. É o que eu falei, pode ser mais de uma. Vai ser sempre alguma. Vai ser sempre alguma. Mas pode ser mais de uma. Não tem como a gente trabalhar hoje a questão de saúde, que é forte. Eu achei que fossem aparecer muitos temas relacionados à saúde. É econômico também. É econômico também. Certo? Meninos, eu vou encerrar a gravação só para ela não ficar interrompida, mas eu fico aqui até o tempo que quero falar mais umas coisinhas com vocês, tá? Só encerrar aqui.